Bom, recebendo com prazer o general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Bom, comandante, natural que essa prisão de uma figura que era das mais procuradas da Polícia de São Paulo vem representar a capacidade da própria Polícia de São Paulo em investigar, correr atrás de quem deve à justiça e colocar na cadeia. A prisão do Cupertino foi fundamental, tanto que o delegado-geral, quando prendeu o sujeito, dedicou às autoridades e ao senhor também a prisão desse Cupertino aí. Bom dia, secretário, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena. Um abraço diretamente aqui de Franco da Rocha, da Escola Superior de Bombeiros, nessa gelada manhã. Ocorreu aqui a passagem de comando, entregamos viaturas novas, uma bela formatura, e aqui estamos, diretamente de Franco da Rocha. Um grande abraço. Com relação a... O que representou essa prisão, secretário? Com relação a... Representou muito, Datena. Representou uma máxima que você já ouviu do Fábio Caipira várias vezes, e dos delegados, e minha, talvez, alguma vez. Matou gente em São Paulo, a gente acha, Datena. Pode demorar 1 ano, 2, 3, 10, a gente acha. Matou gente, a gente vai atrás. Ou seja, o caso do Cupertino, eu acompanhei pessoalmente e tive, assim, a honra de ver o pessoal do DOP, a divisão de capturas, buscando esse cidadão onde a inteligência indicava que ele poderia estar. Ele quase foi pego algumas vezes, mas a hora dele chega. A hora dele chega. Como você diz, a assombração aparece para quem precisa recebê-la. E foi o caso dele. Então ele felizmente agora está preso e entregue às barras da justiça, que é o nosso papel. Foi vibrante, foi muito bom. Dá-se a impressão de que o cara praticamente se entregou. É uma impressão completamente errada, porque é assim que funciona. A polícia faz a pressão em cima do cara de uma maneira tal que primeiro corta as possibilidades de ele receber qualquer ajuda financeira. Ela vai ter que trabalhar para sobreviver. É o que ele estava fazendo, vendendo comida e coisas que tais. A polícia corta a possibilidade qualquer dele chegar a algum familiar que ele possa querer rever. A polícia faz uma pressão tão grande em cima do cara que chega um momento, não é que o cara se entrega, chega um momento em que ele abre a guarda, ele não aguenta mais, isso funciona com todo mundo. Funcionou com quem tinha muito dinheiro, o Abdel Maci, e gastou boa parte desse dinheiro com rede de proteção. Quando acaba a própria rede de proteção, entrega o cara, esse é o grande detalhe. Mas todo o trabalho construído pela polícia, o senhor disse aí, doutor Ivaldo, doutor Fábio Caipira, chegou perto dele, a equipe do Nico esteve no Paraguai, chegando perto dele. Todo esse trabalho de pressão faz com que o cara abra a guarda e praticamente volte ao local do crime, primeiro para se abastecer, porque o dinheiro acaba. Por mais inteligente, por mais disfarce que o cara tenha, por mais poderoso que o cara seja, pela rede de proteção que ele tem, a polícia sempre triunfa. E a polícia dá esse tempo mesmo, é um jeito, é uma forma de prender o cara, praticamente fazendo-se esquecer do sujeito, e aí que o cara abre a guarda, e aí que ele é preso, e foi isso que aconteceu. Foi um trabalho de longos anos de investigação e pressão em cima do cara para, fatalmente, o pessoal do 98DP, que o Nico disse ontem, vai promover, seja promovido com todo o mérito possível e imaginável. Mas é um trabalho de investigação. Ele não dá a impressão que o cara se entregou, mas ele foi preso pela Polícia de São Paulo, pela pressão toda e pela investigação sempre muito boa que a polícia fez. Exatamente, Datena, ele foi capturado. E você usou um substantivo correto, Datena, é a pressão. A pressão e o abafa levam ao desgaste. Ou seja, o cidadão, ele passa o início mais tranquilo, mas ele sente que há pressão, ele vai se desgastando, uma hora ele bobeia e se pega. É isso mesmo, é uma técnica. Essa técnica do desgaste é aplicada sempre, o isolamento, o cerco, para fazer com que o cidadão se sinta incomodado, e uma hora ele vai entrar nessa confusão e vai cometer alguma falha, e é aí que a gente entra. É isso mesmo, corretíssimo. Bom,
Os crimes em São Paulo aumentaram, principalmente depois da instituição dessa história do Pix, falsos entregadores e daí por diante. Não é? Mas também essa máxima do governador Rodrigo, que o senhor acompanha, é claro, de que bandido em São Paulo é melhor mudar de endereço, funciona muito bem. Eu entendi, apesar de criticado, eu entendi a forma com que o Rodrigo se expressou, que se o bandido atirar na polícia ou colocar qualquer cidadão, seja ele policial ou civil, em risco, ele vai ter o revide. Isso não é esquadrão da morte, não. Não é nem o que a gente quer. O que a gente quer é que o sujeito se entregue à polícia. Bandido bom é bandido preso e entregue à justiça depois de um conjunto probatório definitivo. Agora, se ele tentar matar, como ele está matando, simplesmente para ver o buraco da bala, aquele menino Renan é um caso específico daquele Axel que deu 5 tiros dele, um tiro na cabeça de execução, aquela senhora arrancada de 90 anos de dentro de um carro, jogada no meio-fio por um moleque, entendeu? São exemplos típicos, eu posso ficar aqui falando uma hora de gente que está morrendo do lado de cá, da falta de lei, que o nosso Código Penal é leve demais, e que a polícia tem que agir dentro dessa lei, que tolhe a sua capacidade de inclusive, trocar tiros com bandidos no momento certo. Mas o governador deixou bem claro, e eu tenho a impressão que é essa a linha que a Polícia de São Paulo está seguindo. O cara tem todo o direito de se entregar. A partir do momento que ele ameaça uma vítima, seja ela um policial de uma troca de tiros legalista, ou então coloca em risco uma vida de alguém que está sendo feito refém, ou então vai roubar alguém que você vê que vai terminar no evento morte ou com a vítima machucada, a polícia não vai hesitar em reagir. Foi isso que o governador colocou legalmente. Repito, ninguém quer esquadrão da morte, pelo contrário, só que a lei seja cumprida, principalmente por parte do bandido que quando tiver numa situação em que ele foi pego, ele tem que se entregar. Numa situação em que ele está roubando alguém, ao invés de atirar na vítima, ele tem que se entregar. Por questão revide é necessário, não é só dever do policial, é direito que o policial tem de defender a sociedade e de se defender também. A frase é essa, não é, governador? Você foi, como a gente diz, no furo da bala, você foi corretíssimo. A primeira missão, o policial ele protege a sociedade, mas para que ele possa proteger a sociedade, ele precisa se proteger. Ou seja, ele tem técnicas, táticas e procedimentos, que nós chamamos de procedimentos operacionais padrão. Agora, se um policial se vê ameaçado, ele precisa tomar a atitude dele, porque ele custa muito caro à sociedade. Cada vez que nós perdemos um policial, digo assim, a sociedade ficou mais pobre hoje, que ela perdeu dos seus defensores. Então, o bandido, quando põe a arma no chão, quando levanta o braço, é um bandido vivo. Agora, se ele reage, se ele parte para cima, se ele aponta, se existe a iminência do disparo, ele, infelizmente, o policial tem que tomar suas providências. Existem as técnicas. Nós temos em São Paulo um método de treinamento chamado método Giraldi, que é perfeito. Ou seja, como que o policial se protege, que ações ele deve tomar, que atenções ele deve ter, para que justamente ele possa empregar as técnicas não letais, ou seja, até chegar a um disparo definitivo. Então, o policial precisa se proteger. O que o governador disse foi exatamente isso. Olha, bandido, você ou sai daqui ou aqui, se você se for enfrentar um policial, o policial vai agir com o rigor da lei. E ele está amparado por isso. Olha, cada um tem o seu método de dirigir o Estado. O Rodrigo tem o dele, o Dória tinha o dele. O Dória prometeu um monte de coisa à polícia que ele não cumpriu. Cumpriu parte, mas não cumpriu tudo aquilo que ele disse que ia cumprir. No que tange ao aspecto salarial, que é fundamental para todos nós, né? Não é só para a polícia, mas a polícia principalmente, a gente já acabou de falar que o policial vive no fio da navalha. Às vezes, entre o erro e o acerto, tem um limiar muito pequeno. O policial vai tentar defender uma vida e pode, sem querer, cometer um erro e tirar uma vida. Ele precisa de assistência jurídica para isso, porque erros cometem, mas quando se comete um erro na polícia, o evento morte acontece, o evento de que algum civil seja ferido acontece, e por isso ele precisa de proteção legal maior do que tem.
precisa de um plano de carreira reconhecido pela Constituição. Aí já não é um fator só do Estado de São Paulo. E precisa de salários menores, que as tropas estão insatisfeitas com esse salário, porque eu recebo mensagem todo dia. Há a possibilidade desse aspecto, sem furar teto de gasto ou coisa parecida, de que os policiais ainda esse ano tenham alguma forma de vencimento? Já foi feito aí a história de novo do bico instituído, mas uma forma de aumento real para esses policiais de São Paulo, que merecem, como todo trabalhador brasileiro, mas a função deles é aquela função de que a frase que o cara sai de casa e não sabe se vai voltar, essa é literal para o policial mesmo, que ele combate um crime cada vez pior, cada vez mais mau. Não é o crime pelo crime, é o crime pela maldade. Esquartejamento, psicopatas soltos da rua pela lei, que mataram aquela menina na região de São João da Boa Vista. O sujeito deu 28 facadas numa menina. O policial convive com esse terror de enfrentar esses psicopatas soltos por nossa lei, que é muito mais favorável ao bandido do que ao cidadão de bem. Então, o policial merece ser melhor remunerado. Eu sempre bato nessa tecla. Se por parte do Rodrigo, que não é o governador Dória, já deu para mostrar que não é, ele pensa em alguma coisa para gratificar a polícia a respeito disso. Olha quantas coisas foram colocadas numa oportunidade só. Eu tenho estado muito com o governador Rodrigo, inclusive agora há pouco estávamos juntos aqui na Escola Superior de Bombeiros, na passagem de comando. E ele tem dito em várias oportunidades que muito se fez. Eu concordo com ele, Datena, muito se fez. O próprio reajuste de 5%, depois um reajuste de 20%, 26%, há muitos anos isso não acontecia. Ou seja, eu tenho policiais que trabalham comigo, que estão há 30 anos, e reconheceram isso. Olha, nós nunca vimos 26% num período de menos de 2 anos. Mas muito se tem a fazer. E o governador tem dito isso. É difícil dizer se acontecerá agora ou em período, eu não tenho como dizer isso, mas ele tem dito que muito se tem a fazer. Com relação à assistência jurídica, também corretamente, nós fechamos um acordo com a nossa Defensoria Pública, nós temos um projeto pronto para ser assinado que vai apoiar muitos nossos policiais. E tem um outro aspecto que só São Paulo tem. Só o Estado de São Paulo bonifica os seus policiais por resultados, por metas, em mais de 200 áreas no Estado. São aqueles chamados bônus. E nós temos alguns bônus atrasados, mas começaremos a pagar agora, no dia 23 de maio, o bônus referente ao ano passado, e vamos rapidamente fechar esse pacote. Ou seja, há uma atenção muito grande nesse policial, Datena, que eu toda vez que falo para eles é o seguinte: ser policial é muito mais do que simplesmente cumprir uma missão. Ser policial é ele atender a um destino, ou seja, o Criador disse para ele: você será um policial. Você vai sair de casa sem saber se volta, você será abnegado 24 horas por dia, 365 dias do ano, você é uma pessoa vocacionada, tem essa chama no peito que vai lhe levar para essa profissão bendita de proteger as pessoas. Ou seja, então esse conjunto, nós estamos muito atentos, vivemos isso há muito tempo, muito atentos para que a gente possa valorizá-lo, principalmente nos aspectos pessoais, mas também num aspecto que eu preciso destacar. Os nossos policiais em São Paulo nunca receberam tanto investimento como nesses 3 anos. Foi o mais robusto investimento da história das polícias. Isso tem nos ajudado muito. Essa operação Sufoco tem diminuído, pelo menos eu tenho dado menos, a questão de quadrilhas Pix e falsos entregadores para a proteção dos entregadores, que são maioria meninos e meninas que trabalham num sistema quase que escravo, debaixo de sol e de chuva, e que pode acontecer uma tragédia de alguém um dia atirar num cidadão de bem pensando que é um falso entregador. Até para a proteção desses meninos e meninas que vêm trazer e trouxeram durante a pandemia comida para as nossas casas, remédio para as nossas casas, são fundamentais hoje para a economia, fazem parte da economia de uma forma quase que escrava, trabalhando para caramba, sem ter onde comer e daí por diante. E esses malditos se fazem passar por falsos entregadores, não é? Por entregadores, mas na verdade são falsos, colocam em risco toda uma categoria.
Esse é o grande detalhe. Mas há como a Secretaria já conseguiu alguma forma, por exemplo, de minimizar, além da revista que é necessária? Acho que até os motoqueiros estão concordando com isso, os motociclistas estão concordando com isso. Você separa o joio do trigo. A velha e boa revista é importante para separar o bem do mal. Mas, além disso, existe alguma outra perspectiva, alguma aplicação científica que separe realmente o entregador que é o entregador verdadeiro do entregador que é o bandido? Porque o bandido usa a criatividade para estar um passo à frente da polícia e a corrida da polícia está sempre um passo à frente do bandido. Nesse aspecto, dessas quadrilhas PIX, estão sendo mais controladas, governador, secretário? Olha, Datena, ontem, por exemplo, aconteceu mais uma reunião de um grupo de trabalho que nós criamos, e esse grupo está andando bem, está caminhando bem. Ou seja, é um grupo de trabalho com resultado e vai apresentar uma solução rápida. Exatamente junto aos nossos policiais, o nosso departamento de inteligência, está ali o doutor Caetano, está ali o doutor Segantin, eles estão trabalhando exatamente com as empresas de entregas para proteger esses trabalhadores que você muito bem qualificou, que tanto nos ajudaram, eles tanto nos ajudaram durante a época pandêmica. Que você usou exatamente aos falsos entregadores um adjetivo perfeito, são malditos. Ou seja, estão se aproveitando de uma circunstância para exatamente cometer crimes ante a população e prejudicar o trabalho daqueles pais de família que estão entregando corretamente. Então teremos sim, ontem demos uma diagonal, acredito que muito breve nós teremos uma notícia para dar, uma maneira de você poder identificar, uma maneira mais rápida. As empresas estão colaborando, os próprios entregadores corretos estão colaborando, ou seja, os proprietários de veículos estão colaborando, Atena. Olha que coisa, você falou na Operação Sufoco. De 4 até 16, nós prendemos 1.600 pessoas. 91 mil veículos foram vistoriados. 3 mil carros e motos foram apreendidos. 211 veículos foram recuperados. 10 toneladas de drogas foram apreendidas, ou seja, e eu recebi de um morador de Diadema o seguinte, ele encontrou comigo e falou assim: general, fui parado 2 vezes em blitz, eu queria agradecer ao senhor. Olha que bacana, a população reconhecendo que ela nesse contexto, ela está contribuindo para a segurança de todos. Isso é atividade comunitária, isso é cidadão. E a gente vibra em fazer esse trabalho. Mas respondendo tacitamente a sua pergunta, eu asseguro que breve nós teremos indicações boas com relação a esse controle, até porque os outros estados estão esperando as soluções de São Paulo. O que São Paulo adotar, eles estarão copiando. Importante também, as colocações que a polícia fez para o Banco Central, muitas delas foram aplicadas, mas os bancos não estão cumprindo, né? A partir do momento em que há um boletim de ocorrência, o banco é obrigado a devolver o dinheiro na hora, porque a pessoa foi roubada, a polícia constatou que teve uma arma apontada para a cabeça e várias vítimas estão tendo dificuldade em receber quantias pequenas, médias ou grandes de bancos que dizem que tem que analisar se houve fraude ou não daquilo que está acontecendo. Ora, pois, se a polícia notificou o boletim de ocorrência, notificou que houve um roubo mediante a violência natural de qualquer roubo que existe, não é verdade? Se, de repente, o caso saiu na televisão, no rádio e tal, o banco, segundo a própria portaria do Banco Central, não pode contestar. Os bancos brasileiros, entre os 10 bancos que mais ganharam dinheiro no mundo, 4 são do Brasil. Tá? Então, não podem se queixar que não tem dinheiro para ressarcir uma vítima que tem que ouvir, por exemplo, de um gerente de banco, que, olha, você deu a senha, o que eu posso fazer? Aí a moça disse assim: eu estava com 4 homens, um colchão no chão, me jogaram lá e disseram que eu me violentar se eu não desse a minha senha. A senhora faria o quê? O outro disse: eu estava com uma arma na cabeça, como é que eu não vou dar a senha do Pix? É claro que eu vou dar. A velhinha, que até o delegado-geral chorou quando foi resgatada pelo DAS, então com o doutor Saeg na época, que pegaram na rua, arrebataram
quase 600 mil da conta da senhora, e graças a Deus a divisão antissequestro interceptou a quadrilha com 2 homens e uma mulher que iam levar a senhora para dentro de casa, iriam torturá-la e sabe-se lá o que ia fazer. Bancos são instituições poderosas, é difícil mexer com essas instituições. Mas esses caras estão mais maleáveis em cumprir a lei, secretário? Olha, eu entendo o seguinte, que a FEBRABAN, os bancos e o próprio Banco Central precisam conversar mais com os integrantes da segurança pública. Ou seja, há fatos que precisam de correções e as correções não são nossas. Por exemplo, naquele cativeiro do dia 4, aquele cativeiro no Baixo Glicério, eu estive lá. E ali eles mostraram o seguinte, que os telefones que chegam ali abertos, ou seja, aqueles que foram tomados quando a pessoa estava utilizando na rua, ali rapidamente eles já tinham piques, eles já faziam as suas transferências. Ou seja, então, que transferências atípicas essas que estão sendo aceitadas? Ou seja, tem que haver algum controle da rotina do próprio dono da conta. E uma coisa ali que me chamou muita atenção, ali também era um cativeiro e obrigavam a pessoa ali a baixar o aplicativo. Ou seja, se essa pessoa não quer o aplicativo, ou seja, então esses dados precisam ser afetados. Ela tem que dizer, essa relação do cliente com o gerente do banco, olha, eu não quero esse aplicativo, eu não quero saber desse aplicativo. Então, se alguém tentar baixar, porque alguma coisa de errado está ocorrendo e nessa hora alguém tem que ser avisado para que se possa tomar uma providência. Então, essa relação de conversa ela precisa ser mais efetiva, na minha opinião. Para encerrar, tem ocorrido crimes virtuais por sites importantes. Né? Quem fazia muito isso era o Mercado Livre, depois de uma ação do Dr. Rui com a divisão de informática, aliás, um outro tento fantástico da Polícia de São Paulo, criou uma divisão de cibernética que criou uma divisão de cibernética que funciona mesmo, quase 200 policiais. Agora, o Mercado Livre, depois da conversa que o Rui teve com eles anunciavam abortivo, peça roubada, de tudo. Agora, está acontecendo muito desse site, o LX, publicar anúncios de bandido. Aliás, o último deu errado, porque o bandido morreu, porque quem foi comprar o bem que ele queria vender, não sei se uma moto ou um carro, era um policial. Quando ele disse, isso aqui é golpe, e apontou para o policial fez o que ele tinha que fazer. Se defendeu, bem porque polícia é código de bandido. Descobre que a polícia morre. Mas deu sorte que era um policial. Normalmente as pessoas morrem por causa desses anúncios criminosos. Esses sites vão ser responsabilizados, talvez até com associação criminosa, porque você, sem filtro nenhum, publica um anúncio falso de bandido, bandido é também. Então tem que ter um filtro maior desses sites, que não são empresinhas, não. São grandes empresas virtuais do Brasil. Olha, Datena, repetindo aqui, o golaço que foi a criação de divisão de combate aos crimes cibernéticos, que esteve inicialmente com o doutor Gaetano e agora está com o doutor Laércio. Ou seja, veja como a frente é ampla. Essa divisão está sendo tão importante para a gente, está sendo tão importante para a segurança pública, que eu estimo que no mais um prazo de 1 ano, 2 ou 3 ou 4, já sabe, mas mesmo, ela seja transformada em um departamento da polícia. Ou seja, cada vez mais a atenção nesse aspecto. Eu tenho a convicção que o doutor Laércio, que lá está com a sua equipe, está conversando com essas empresas para exatamente procurar acertar esse detalhe. Há que se cuidar, ou seja, providências a serem tomadas sobre todos os aspectos, nossas, mas também daqueles que sediam e aqui recebem essas manifestações que são criminosas. Estamos juntos, Datena. Vamos prosseguir. Secretário, um ótimo dia, muito obrigado ao senhor, parabéns pela prisão de um cara procurado pra caramba, significa que as trocas do governo deram certo e espero que a segurança esteja cada vez mais ao lado do povo de São Paulo, seja da capital e do interior. Abraço grande ao senhor, extensivo à sua senhora e à família toda. Fique com Deus e saúde. Abraço, Datena.
procurar fazer o nosso papel de proteger pessoas e preservar patrimônios. Bom trabalho também. Fica com Deus. Um abraço grande ao senhor.